Bom dia! Hoje a gente vai apresentar para vocês nosso trabalho de TI 6, o Emocão. Aqui está o nosso grupo, a gente fez uma brincadeirinha com o pet de cada um, mas nosso grupo então é formado pelo Leonardo Novaes, pelo Lucas Loureiro, pelo Matheus Lage e por mim, Raíssa Lopes. Primeiramente, contextualizando sobre o nosso tema, é sempre importante a gente dar atenção para as emoções do seu pet e uma ferramenta que pode ajudar nessa classificação das emoções seria bastante útil, não só pelo bem-estar do pet e da saúde dele, como potencialmente podia até ajudar em áreas como no adestramento e supervisionamento dos cães de assistência e terapia animal. Cachorro triste é triste. E como hoje em dia muitos cães acabam passando grande parte do dia sozinhos, eles podem acabar desenvolvendo a depressão canina. E é por isso que a gente está aqui, para tentar evitar esse problema o mais cedo possível e assim as pessoas poderem perceber como que anda o humor do seu cãozinho. Nosso objetivo então é classificar se o animal de estimação ele vai estar feliz, triste, relaxado ou nervoso, a partir das imagens que você envia para a gente. Então, nosso objetivo foi criar uma rede neural CNN para poder processar as imagens, criar uma aplicação no modelo cliente-servidor e aplicar técnicas de paralelismo. Para esse trabalho, a gente escolheu 5 artigos relacionados ao nosso tema. O primeiro foi um dos primeiros a abordar a tarefa de classificação automática da emoção de cachorros, onde eles aplicaram técnicas de deep learning para classificar emoções positivas ou negativas dos animais. O segundo ele fala sobre as vantagens de analisar e classificar as emoções do seu animal de estimação, para até prever se ele pode ter problemas no futuro. O terceiro ele trata como que as emoções dos cachorros podem ser alteradas quando tem a atenção de algum humano. E o quarto, ele mostra se os humanos conseguem ou não identificar as emoções dos cachorros a partir de fotos deles. Sobre a metodologia, nós utilizamos o Angular como a tecnologia do front, Python com Flask para a criação do back. A gente também utilizou a CNN uma CNN para processamento de imagens, utilizando TensorFlow e as outras bibliotecas como o OpenCV e NumPy, e a paralisação utilizamos Multiprocessing. Como os resultados, fizemos um modelo criado utilizando a CNN, que apresentou uma acurácia de aproximadamente 97%. Criamos o site e integramos ele com a API, que consegue receber várias imagens ao mesmo tempo. Hospedamos o servidor numa porta do roteador. E além disso, criamos a paralisação eficiente, que apresentou um speedup médio de 1,37, 1,35. A gente pode concluir que durante a realização desse trabalho a gente conseguiu realizar as metas desejadas, entregamos os requisitos necessários e acompanhamos o cronograma que a gente já tinha feito. É, E durante esse processo, a gente vê também a importância do assunto que a gente abordou, que para trabalhos futuros seria necessário um aprofundamento das pesquisas, já que a área ainda é muito pouco explorada. Essas foram as referências bibliográficas que a gente usou durante o trabalho, e agora a gente vai apresentar um pouco dos códigos e funcionamento do site. Muito obrigado. Bom dia. Agora vamos apresentar sobre o nosso modelo de rede neural. Primeiramente, utilizamos a função test split do scikit-learn para poder dividir a nossa base de dados, que possui 4.000 imagens, em imagens de teste e imagens de treinamento. Dividimos em 15%, ou seja, 6.000 imagens foram utilizadas para validar o modelo. Em seguida, a gente instancia o modelo sequencial do Keras do TensorFlow para poder ser a nossa rede neural. E então, a gente adiciona uma camada de pré-processamento, que é chamada de rescaling ao modelo. Essa camada ela vai dimensionar os valores dos pixels das imagens de entrada, dividindo em 255, para ficar em intervalos de 0 e 1. Essa prática de normalização é bastante comum no treinamento de redes neurais. As próximas linhas elas são camadas de convolução e de pooling, e são responsáveis por extrair recursos importantes das imagens de entrada, e a gente utiliza uma função de ativação de ReLU para poder aplicar a linearidade ao modelo. Em seguida, a gente adiciona uma camada de achatamento ao modelo, e é uma camada que transforma o tensor de saída das camadas convolucionais em um vetor unidimensional, preparando os dados para serem alimentados nas camadas densamente conectadas. Em seguida, a gente declara as camadas que são densamente conectadas.
Essas camadas são responsáveis por aprender padrões mais complexos nos recursos extraídos pelas camadas convolucionais. E cada camada densa é seguida por uma função de ativação ReLU. A última camada densa tem um número de neurônios igual ao número de classes do problema, no caso 4, com uma função de ativação softmax. Isso permite que o modelo produza uma distribuição de probabilidade sobre as classes para cada exemplo de entrada. Em seguida, a gente define o otimizador, a função de perda e as métricas a serem utilizadas no treinamento. No nosso exemplo, utilizamos o otimizador ANAMAX, a função de perda de entropia cruzada categórica e a métrica de acurácia para validar a eficácia do nosso modelo. Em seguida, temos o CNN Model.Summary, que simplesmente faz um resumo do nosso modelo. E depois a gente declara o Model Check, que é para fazer o check do treinamento de cada época, para poder manter salvo na memória o valor da rede neural em cada uma das épocas. E por fim, a gente faz realmente o treinamento da rede, depois de já definir os parâmetros, usando o CNN Model.Fit, onde a gente tem os parâmetros de imagem e de labels, que são os dados de treinamento, e a quantidade de épocas que a gente determinou como 25. Após o treinamento, o histórico de treinamento ele é retornado na variável history, que pode ser usado para análise e visualização dos resultados de treinamento. Agora vamos falar sobre a nossa API em Python. A gente recebe do front uma lista de imagens que são codificadas em base 64. A gente vai descodificar essas imagens para poder trabalhar sobre elas. A gente utiliza a função FromBuffer do NumPy para poder transformar essas imagens em base 64 em um array unidimensional. Então a gente usa o Indecode do OpenCV para transformar esse array unidimensional em uma imagem com 3 canais de cores. Em seguida, a gente rediciona essa imagem utilizando o OpenCV.resize para deixar todas as imagens com tamanho de 192 por 192 com 3 canais de cores, que é o que a gente usou para treinar o nosso modelo de rede neural. E então a gente transforma isso num array, usando o numpy.asArray, e a gente vai colocando cada uma dessas imagens numa lista. Aí quando finaliza esse for, a gente passa essa lista para a função classifyImages. Ela recebe essa lista de imagens decodificadas como um array, e a gente vai utilizar a biblioteca multiprocessing do Python e o método de thread pool. A princípio, determinamos 6 threads. E como funciona esse método? Ele possui a função .map, que vai receber no primeiro parâmetro a função que vai ser utilizada e no segundo parâmetro uma lista de entradas, cuja cada índice da entrada vai ser distribuído para uma thread para que possa realizar o processamento. A função classifyImages recebe uma única imagem, decodificada como um array, e vai ser predita através do CNN Model.Predict, que é a predição da nossa rede propriamente dita. O resultado disso é enviado para o classNames, que vai determinar qual que é o label. E no final das contas, a gente retorna uma lista com os labels de cada uma das imagens que a gente recebeu na nossa requisição. Bom, a partir do momento que a gente recebe essas labels todas preditas aí, elas vêm em formato de array, de string, e o que facilita para o nosso front-end recuperar essa resposta e interpretar. Aqui, como a gente mostrou, né, a gente está usando o JSON para conseguir enviar uma quantidade de imagens maiores. A partir das respostas do JSON, a gente já tem esse response.data aqui que vem como um string, com um array de strings, né, que tem cada emoção dos cachorros. E aí, a partir desse tipo de informação que a gente coleta, a gente pode fazer esse tipo de ação aqui, que é enviar várias imagens para o nosso back-end para serem processadas e classificadas, onde cada uma delas vai ser corretamente categorizada. Ou seja, cachorro calmo, cachorro calmo, cachorro calmo, um cachorro nervoso, esse cachorro se encontra feliz, esse cachorro se encontra feliz, esse cachorro também se encontra feliz e esse cachorro se encontra triste. Aí, no caso da pessoa querer também enviar apenas uma imagem, ela pode só escolher por aqui, enviar a imagem e vai dar o mesmo resultado.